A transcrição foi iniciada. Então, doutor João, se os advogados já estiverem na sala, aí a gente pode iniciar o primeiro, então. Pois não, vamos. Eles já estão? Doutor João, não tem nenhum Pois não. advogado no lobby da sessão? Não tem nenhum. Não, no momento não. Passamos, então, inicialmente ao destaque, para Isso. depois, vai que Perfeito. os advogados entrem, né? Perfeito. O Perfeito. destaque é um caso do doutor Giuliotti, e o que eu tinha informação era só esse. Eu não sei se entrou outro caso de destaque. Deixa eu dar uma olhadinha Não. aqui. Parece que não. Doutora Tatiana, Oi? veja, não tem pedido de destaque, mas nos feitos de turma tem 2 pedidos de acompanhamento Sim. de casos meus. É Então, que eles sei não se- estão no lobby, aí eu pensei que talvez a gente pudesse inverter a ordem, doutor Calil, colocar o destaque, porque se os advogados chegassem, daí eles poderiam assistir a sua votação. Acho que como acabou cedo, eles estão acostumados a que a gente inicie mais tarde a sessão de julgamentos, talvez seja esse o motivo. O que o senhor acha? Podemos iniciar com destaque? Podemos. Ô, Giuliotti, eu estou sem o número aqui, o senhor poderia dizer para o doutor Sim. João o número, por favor? Acho que eu tenho aqui. Bom, não, doutor Giuliotti pode. 29.0001.003.2556.2022.95 e número CIS 43.0155.00013.37.2022.8. Uma questão de ordem. Pois não. Nesse caso que eu olhei também, eu tenho que me dar por impedido. É uma decisão do meu irmão, promotor de justiça, Nadim Maslon. Confere, doutor Giuliotti? Confere. Ok, eu me dou por impedido nesse caso. Obrigado. Peço que se anote. Pois não. Podemos começar, senhor presidente. Pois não, doutor Giuliotti. Pois não. Pode falar. Representante recorrente Lucas Sanchi Promessia. Representado Prefeitura Municipal de Guarulhos, recurso contra arquivamento de notícia de fato. Eu vou resumir o relatório. A Prefeitura de Guarulhos comprou 119 mil ovos de Páscoa com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. É um feito de atribuição clara do MP federal, porque é verba de origem federal. Ocorre que foi representado para o MP federal, o MP federal ele decidiu da seguinte forma, que para o exame da matéria sob o ponto de vista do patrimônio público, seria de atribuição do MP federal. Só que em relação à cidadania, eles declinavam da atribuição. Então, o uso da verba de forma indevida seria atribuição deles, mas o uso da verba em relação à cidadania seria do MP de São Paulo. Portanto, coube à Promotoria de Justiça de Guarulhos a análise de regularidade sob a ótica da cidadania. Instada a se manifestar, a Prefeitura Municipal de Guarulhos relatou o seguinte: informamos que a Secretaria de Educação de Guarulhos autuou o processo administrativo número 53.396, tendo como objetivo o fornecimento de 119 mil ovos de Páscoa de chocolate de aproximadamente 180 gramas, com o intuito de serem distribuídos gratuitamente a todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Relatamos que a aquisição se justifica ao se observar que o sistema educacional, de uma perspectiva universal e integrativa, tendo como objetivo o fortalecimento dos aspectos
sociais dos educandos, proporcionando acesso a todos, principalmente aos pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que perfazem a maioria dos matriculados na rede pública de ensino. No que diz respeito ao procedimento de aquisição dos itens aqui tratados, o suplicitado procedimento administrativo foi instruído seguindo-se ritos processuais e legais de praxe, e a seleção da empresa fornecedora se dará através de procedimento licitatório instrita aos ditames estampados na lei federal. Por fim, no que tange à origem dos recursos que suportarão a despesa aqui tratada, a aquisição será custeada com verbas de origem federal, atribuição do MP federal, que tem como objetivo o atendimento de finalidades relacionadas à educação básica, no que a presente aquisição se enquadra consoante os dispositivos legais acima expostos da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. O feito foi distribuído ao ilustre promotor de justiça, Dr. Nadim Maslum, quem deferiu a representação sobre o seguinte fundamento. Neste aspecto, após as informações prestadas, não se vislumbrou que a municipalidade estaria oferecendo de forma inadequada os serviços previstos em programas específicos vinculados à educação básica. Ao revés, conforme se verifica da justificativa lançada para a compra dos ovos de Páscoa, a municipalidade invocou os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sobre a ótica da proteção integral que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, utilizando o ambiente escolar a fim de propiciar aulas com brincadeiras e comemorações em decorrência do momento atípico vivido nos últimos anos. A fim, como forma de trabalhar as manifestações culturais, como Páscoa e seu significado, além das atividades específicas pedagógicas pertinente à ação, que se justificou a aquisição dos ovos de Páscoa. Insistindo na atuação ministerial para a investigação de eventual descumprimento dos princípios da administração pública, recorre o representante do indeferimento, pugnando pela adoção de providências. Sustentada a promoção de indeferimento, foram os autos caminhados a este colegiado. O recurso em epígrafe não comporta deferimento. Pois bem, a considerar os dados que instrui a representação, não se constata a intervenção do Ministério Público Estadual, ressaltando que a apuração dos desvios de recursos públicos, irregularidade da licitação, sobrepreço, ficou a cargo do Ministério Público Federal, conforme disposto no declínio de atribuição, cabendo ao Ministério Público Estadual apenas a avaliação da adequação do programa, o que eu entendi aqui por cidadania, né? Gasto com os ovos de Páscoa, aos interesses da educação básica. A Prefeitura informou tratar-se de ação de cunho socioeconômico que tem por destinatário os alunos pertencentes às famílias em situação de vulnerabilidade social. Uma ação social organizada pelos órgãos municipais de referência em assistência social e educação como técnica de enfrentamento da pobreza e do abandono de vulneráveis. Assim, a nosso ver, a distribuição gratuita dos chocolates insere-se no campo discricionário do administrador, sendo certo que a motivação do ato, alento aos desassistidos, a definição precisa dos respectivos destinatários, pessoas vulneráveis, são circunstâncias que devem ser indicadas com ação para aquilatar a legitimidade da medida, sob pena de, não o fazendo, tomar proscritos todos os programas de assistência social, o que, a nosso ver, seria um contrassenso.
Talvez a entrega dos ovos de Páscoa não tenha sido uma escolha ótima, dentre as possíveis pelo administrador público, havendo outras maneiras de empregar melhor o dinheiro público para a consecução dos fins a ela almejados. Todavia, a escolha do administrador se encontra dentro do grupo daqueles, abre aspas, possíveis, né? E não pode ser prontamente rechaçada ou invalidada. Assim, ademais, conforme Marçal Justin Filho, no seu curso de Direito Administrativo, página 1122, somente em casos excepcionais em que se constate a ocorrência de atos abusivos, desarrazoados, arbitrários ou desproporcionais, é que se abre a possibilidade de controle das escolhas do administrador. Em casos similares, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não tem reconhecido a ação improba. Município de Brotas, alegação de irregularidade por compra excessiva de ovos de Páscoa em quantidade sensivelmente superior ao número de alunos beneficiados, que não é o nosso caso aqui, descaracterizando o interesse público e configurando despesa imprópria. Não comprovação de fraude na contratação, nem na destinação desviada ou abusiva dos produtos adquiridos em divórcio com interesse público. Isso vai ficar a cargo do MP federal, porque a verba é federal. A ausência de dano erário, de superfaturamento ou desvio de verba pública. Má-fé ou dolo não comprovado. Condenação por improbidade inadmissível. Sentença de improcedência mantida. Outro não é entendimento deste próprio Conselho Superior do Ministério Público. No julgamento do recurso CIS número 430739004186 2020, da lavra do relator Arual Martins. Representação narrando o desvio de finalidade na entrega de ovos de Páscoa aos alunos das escolas do município de Ibaté. A prefeitura informou se tratar de ação de cunho social que tem por destinatários pessoas em situação de vulnerabilidade social, com utilização de verbas do Tesouro Municipal, no nosso caso, usou verba do Tesouro Federal, de aplicação não vinculada. Ação social organizada pelos órgãos municipais de referência em assistência social e educação como técnica de enfrentamento da pobreza e do abandono de vulneráveis em que não se pode afastar o interesse público. Insuficiência de elementos de improbidade administrativa, indeferimento da representação mantido por seus próprios fundamentos. Homologação ressalvada a possibilidade da reabertura das investigações na hipótese de surgimento de novos elementos. Portanto, em caso em que pese legítima a fala do representante, nenhuma providência pode ser adotada pelo Ministério Público Estadual ante a escolha do administrador, haja vista que a liberdade que lhe fora agraciada pela Constituição, permitindo-lhe que empregue as receitas públicas para a consecução do interesse público. E, a rigor, a assistência social, por meio de entrega de cestas básicas e ovos de Páscoa, também está inserida como uma das finalidades públicas a ser alcançadas pelas políticas públicas. Insuficiência, a nosso ver, portanto, de elementos de improbidade administrativa, lembrando que a questão patrimonial vai ser analisada pelo MP federal, restando ao MP estadual analisar a escolha feita pela Prefeitura de Guarulhos em relação ao uso da verba. Dentro do exposto, nosso voto é no sentido de negar-se provimento ao recurso interposto, observando-se que o surgimento de novas provas poderá levar à reabertura da investigação. São Paulo, 16 de agosto de 2022, é como o voto do senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro de Jesus
Giuliotti, a quem cumprimento pelo brilhante voto, e brilhante e bem fundamentado voto, e consignando também que o trabalho do zeloso promotor de justiça que indeferiu a representação. Eu pergunto se algum dos integrantes do colegiado quer fazer uso da palavra. Então, podemos votar em bloco? Ou alguém é contra? Então, considerado aprovado por unanimidade o voto do eminente conselheiro, doutor Pedro Jesus Giuliotti. Doutora Tatiana, será que algum dos advogados compareceu? É a doutora Renata Lorena Martins de Oliveira, ela pediu assistência nos 2 casos. Eu não sei se ela já está presente. Mas se Pois ela não. estiver, acho que a gente pode dar sequência. Exato. O primeiro caso é o Estou 14... presente, sim, excelência. Obrigada. Pois não. Obrigado. Então, podemos o dar primeiro sequência. caso é o 14-0695-0000893/2013, dígito 7. O interessado é Tajab Indústria Limitada e a doutora Renata Lorena Martins de Oliveira está na assistência e o relator é o doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho. Pois não, muito obrigado. Esse é um caso longo, é um processo volumoso. Eu vou ler a ementa e depois eu vou fazer um breve resumo. Inquérito civil instaurado para apurar eventual prática de atos de improbidade administrativa que tenham ensejado enriquecimento ilícito de servidores públicos municipais de São Paulo. Apuração de pagamento de propina por empresas a auditores fiscais municipais. Abre parênteses, máfia dos fiscais. Prova de que houve atuação da administração para coibir a irregularidade inicial de recolhimento a menor do ISS. O município que, quanto aos fatos, ingressou com ações civis públicas de improbidade administrativa contra agentes públicos e particulares investigados, com intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Autos judiciais número 105, 41, 45, 97, 2018, 8230053, 101, 6054, 06, 2016, 8260053, 105, 525, 6, 19, 2018, 8260053, 105, 4655, 13, 2018, 8260053. Suficiência das medidas já adotadas, desnecessidade de prosseguimento da presente apuração, manutenção da promoção de arquivamento, homologação sem prejuízo de reabertura das investigações de hipótese de novos elementos. Esse é um caso que foi instaurado de ofício pela Promotoria do Patrimônio Público em 2007 e diz respeito ao que ficou conhecido como máfia dos fiscais, mas especificamente no que tange ao recolhimento de Imposto sobre Serviços, ISS, em que se teria denunciado a existência de um esquema na Secretaria Municipal de Finanças, no setor de fiscalização de pagamentos de impostos sobre serviços, envolvendo vários servidores públicos e várias empresas também que teriam sido abordadas por esses servidores. O que acontece é que o município ingressou com várias ações civis públicas, que são acompanhadas também pelo Ministério Público. Há vários inquéritos policiais, ações penais em andamento e medidas que foram tomadas do ponto de vista administrativo que, no entender da promotora, não justificariam mais o acompanhamento através desse inquérito civil que tramita desde 2007. Então, pelo meu voto, eu estou concordando com a homologação do arquivamento e é como voto. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Eu indago se alguém deseja se manifestar.
Eu gostaria de cumprimentar o doutor Calil pelo excelente voto, pelo voto também muito bem fundamentado, e acho que podemos passar, então, a votação por... bom, aí, doutor Calil... É da turma, mas poderia votar pelo plenário, se os pelo doutores... plenário? Pois não, pois não. Então, eu indago ao plenário se podemos votar em bloco de aprovação. Sim. Alguém é contra? Não é. Não. Então, considerando aprovado o magnífico voto do doutor Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana, passaremos ao próximo. Pois não. O próximo é o número 430322001183/2022, dígito 1. Interessado José Carlos Evangelista de Araújo, participante a doutora Renata Lorena Martins de Oliveira e o relator também é o doutor Antônio Calil Filho. Muito obrigado. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho, para seu voto. Muito obrigado. Notícia de fato apresentada de forma anônima, em que, segundo o noticiante, o presidente da Câmara Municipal de Limeira estaria praticando assédio moral em face de servidores daquela Casa Legislativa Municipal, especificamente em relação aos procuradores jurídicos, para que não atuassem na defesa dos interesses da Câmara Municipal. Diligências realizadas não comprovaram a existência de irregularidades. Servidores ouvidos não confirmaram a ocorrência do assédio moral por parte do presidente da Câmara. Ilustre promotora de justiça canalizou a documentação juntada e especificou de forma fundamentada a razão para a não intervenção do Ministério Público na área do patrimônio. Contexto fático que não justifica a propositura de ação civil pública ou aprofundamento das investigações. Promoção de arquivamento com indeferimento da notícia de fato mantida por seus próprios fundamentos, homologação. Esse é um caso em que um consultor jurídico da Câmara Municipal de Limeira alegou que faria jus a diferenças salariais que foram negadas pela presidência da Câmara. Ele ajuizou um mandado de segurança pleiteando esses pagamentos e teve o provimento para que fossem pagas essas diferenças no valor aproximado de 200 mil. E a atuação que se reclama aqui é que teriam sido abordados os procuradores juízes para não defender os interesses da Câmara. Acontece que o pagamento foi feito por ordem judicial, no mandado de segurança, de cuja sentença a Câmara recorreu. Houve um recurso de apelação e todos os envolvidos, os procuradores jurídicos e outros funcionários, foram ouvidos na época pela doutora promotora e negaram o fato. Então, pelos elementos colhidos, a solução dada ao caso me parece correta, a razão pela qual o meu voto é no sentido de que seja homologado o arquivamento em deferimento da notícia de fato. É como voto. Muito obrigado, doutor Calil. Doutor Calil, vai para o plenário também? Vai para o plenário? Se não houver nenhuma objeção, poderia, para facilitar, né? Perfeito, perfeito. Cumprimento o doutor Calil pelo brilhante voto, igualmente muito bem fundamentado. Indago se algum dos integrantes do colegiado quer fazer uso da palavra. Não havendo... Excelente voto do relator. Voto com o relator. Pois não, doutor Saad. Bom, podemos considerar, então, aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana, há mais algum expediente a ser examinado, mas ou podemos passar ao item 6º das comunicações do movimento da Secretaria? Não há mais destaques nem assistências, né? E todos os demais casos já foram julgados, encontram-se à disposição dos advogados. No item 6º das comunicações, nos termos do artigo 228 do Regimento Interno, foram distribuídos em 8/8/2022, 411 protocolados, e que foram publicados em 8/8/2022 e 424 protocolados distribuídos até 11/8/2022. E a próxima reunião será na próxima terça-feira, que será, salvo engano, dia 23, exatamente, dia 23/8. Essas são as comunicações. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, foram
aprovados todos os votos dos relatores, tanto no plenário como pelas turmas, e os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. E nada mais havendo a ser discutido, declaro encerrada a sessão, agradeço a presença e desejo a todas e todos uma ótima semana, com muita saúde. Boa tarde a todos. Boa semana. Obrigado, boa tarde a todos.